E fala, Dev, beleza? Hoje eu quero te mostrar 5 motivos para você usar o Prisma ORM no seu projeto. Então, se você gostar desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa o seu like e sem mais enrolação, bora para os motivos. Motivo número 1: tipagem automática e segurança. No Prisma, ele é muito fácil que você pode utilizar, por exemplo, um await Prisma ponto, e você já tem todas as tipagens e todos os métodos aqui, inclusive o do seu banco de dados. Então aqui, por exemplo, eu já criei um modelo do usuário, um model user, que dentro dele tem um ID, um e-mail e um name. Se eu vier aqui no código e der um prisma.user, ele já tem a própria tipagem do user. Então ele já sabe que dentro do user a gente tem os campos, a gente tem todos os métodos, como create, delete, find many, find unique. Isso é centralizado. Então, independente do banco que você utilize, você vai sempre utilizar o ORM como seu intermediador. Então, ele vai sempre fazer os comandos por você. Então, se eu vier dentro, por exemplo, de users.fields, e dentro do fields eu já vou ter todos aqueles campos que eu mencionei. E-mail, ID, name, bilhete de e assim por diante. Motivo número 2, facilidade na modelagem do banco. Então, com simples arquivos schema.prisma, você já consegue modelar todo o seu banco de dados sem precisar ficar utilizando muitos outros arquivos, como você utiliza às vezes em outros ORMs ou até mesmo sem ORM. Então, como eu mostrei anteriormente para vocês, aqui a gente modelou um user e ele já cria então a tabela no banco para a gente do user, tabela chamada user, e dentro coloca o ID, o e-mail e o nome. Se eu colocar, por exemplo, um model post, e aqui dentro quiser colocar que ele tem um ID, e aqui eu vou deixar o autocomplete fazer para a gente. Então, por exemplo, ele já vai ter uma modelagem depois de uma tabela de um post. Então, ele tem um ID, um title, um content, e aqui ele já fez uma relação com o autor. Então, ele fala que o autor é um usuário. Então, com isso fica mais rápido e legível definir as tabelas manualmente. E outro benefício é que o Prisma gera automaticamente as migrations para o seu banco de dados. Motivo número 3: consultas mais simples e performáticas. O Prisma fica muito mais simples de você escrever queries, sem precisar ficar lembrando das queries complexas. E o legal também é que se você mudar de banco de dados, essas queries elas mantêm porque ela fica por padrão intermediada pelo Prisma. Então você pode estar utilizando o MySQL hoje, se amanhã você quiser mudar para o Postgres, elas continuam funcionando normalmente, você não precisa fazer refatoração do seu código. Então, se a gente dá uma olhada aqui também na documentação do Prisma, a gente vai ver diversos métodos legais. Então, por exemplo, a gente tem o método create, ele cria um registro no banco de dados. Ele tem o método de criar múltiplos registros de uma vez só, ele tem create many, tem um find unique, ele tem um find many, ele tem o find first e vários outros métodos bacanas que a gente também pode utilizar aqui dentro do próprio código. Então, aqui, por exemplo, um Prisma User, a gente tem o create many, o create normal, tem o find many, find unique e assim por diante. Então, lembrando, se você estiver rodando um banco de dados MySQL ou um Postgres, se você mudar isso na configuração do Prisma, ele continua utilizando sempre os mesmos métodos, porque o find unique ele vai saber que é a query do find unique independente da sintaxe da query que você está utilizando. Motivo número 4, migrations automatizadas. Com um simples comando, você consegue gerar migration para o seu banco de dados, já fazendo com que as tabelas entrem em vigor no seu banco. Então, por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, dar um npx prisma migrate dev --name e adicionar um nome para essa migration, ele vai criar essa migration, igual a gente tem aqui, por exemplo, essa migration chamada init, e dentro dela ele já cria um arquivo .sql e tem exatamente a query para criar isso no seu banco de dados, de acordo com o banco que você está utilizando configurado no Prisma. Então, no nosso caso aqui, a gente está utilizando um banco de dados Postgres, então ele já cria um arquivo .sql para você rodar num banco de dados Postgres. Então, ele já criou aqui, por exemplo, create table user. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, que a gente colocou agora há pouco o post, a gente criou um novo. Então, vamos colocar aqui, ó, add post table. E eu vou criar essa migração. A gente só tem a migration do init. E a gente vai criar uma nova migration para ele aplicar esse post. Então, se eu rodar aqui agora, ele acabou de criar uma nova pasta. Então, ele mantém uma do init. E agora ele tem
a migration do add post table e dentro dessa pasta tem a migration criando a tabela do post. Então olha que interessante que fica. Motivo número 5, suporte para bancos de dados modernos. O legal do Prisma é que ele suporta todos os bancos modernos. Então, por exemplo, se a gente vier aqui na documentação, a gente vê que ele aceita o Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB e vários outros, Supabase também, Cloudflare D1. Então, ele aceita vários bancos e a gente simplesmente usa isso como um driver. Então, a gente configura aqui qual que é o banco que a gente quer utilizar, configura o driver desse banco no seu projeto e, como eu disse anteriormente, o Prisma ele vai sempre intermediar para você. Então, se uma hora ou outra você mudar o seu banco, você não precisa ficar alterando o seu código nem refatorando o seu código. Então, por exemplo, se você tiver aqui um find unique, ele vai saber que é o find unique independente do Postgres, do MySQL, do MariaDB ou qualquer outro tipo de banco que você esteja utilizando. Então, esse é o grande diferencial de utilizar um RM como o Prisma. Então é isso, pessoal. Esses são os 5 motivos para você utilizar o Prisma no seu projeto. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário se você já usa o Prisma ou se você utiliza algum outro RM no seu projeto. Um abraço e até a próxima.